Na manhã de julho de 2019, alguma coisa estranha estava acontecendo no Discord. Aparentemente, a foto de uma menina sem vida estava sendo compartilhada e várias pessoas estavam comentando sobre isso. A foto, bem explícita, tinha como legenda: "Desculpe, otários, vocês vão ter que procurar outra pessoa para admirar." Preocupado, os amigos da menina da foto começaram a ligar para a polícia. A foto começou a viralizar, foi para outras redes sociais e mais pessoas começaram a ligar para a polícia. Na ligação, a pessoa diz: "Eu acho que alguém foi assassinado." E a moça responde: "Onde?" E a pessoa responde: "Alguém postou a foto dela no nosso grupo online e eu acho que o nome dela é Bianca Davis." A polícia foi até a casa de Kim Davis, a mãe da Bianca, para ver se estava tudo bem com a menina. A polícia chegou, eles foram atendidos pela irmã da Bianca e ele perguntou se alguma Bianca Davis morava na casa. A moça disse que sim e chamou a mãe dela. A polícia disse: "Você pode tentar entrar em contato com a sua filha?" E foi o que ela fez. Ela ligou para Bianca, mas ninguém atendeu. Caiu na caixa postal. Ela disse pra polícia que a filha dela tinha ido a um show com um amigo na noite anterior e foi a última vez que elas viram a Bianca. Depois do show, ela mandou uma mensagem dizendo que estava voltando pra casa. Os amigos da Bianca começaram a pensar que a foto era fake, porque quem tinha postado a foto foi o Brandon Clark, um ex-namorado e amigo da Bianca. Os dois foram juntos a esse show e ele tinha levado ela e ele traria ela de volta. Então, pensaram que era só uma piada dos dois. Até que outra pessoa liga pra polícia dizendo: "O meu nome é Brandon, a vítima é Bianca Michelle Davis e eu vou tirar a minha própria vida." O policial que tava com a mãe da Bianca, ele ouviu isso no rádio e ele perguntou pra ela sobre o tal de Brandon. O que eles são? Eles são namorados? Eles são amigos? Eles se conhecem? E a mãe dela ficou confusa, ela disse que eles eram amigos. E ela ficou confusa porque ela conhecia o Brandon e ela sabia que ele nunca faria nada com a filha dela. A pessoa que atendeu o Brandon pediu pra ele ficar na linha porque eles iam tentar rastrear a ligação. Mas ele disse: "Não, eu não vou ficar na linha. Eu vou estar morto no chão." Mas antes de encerrar a ligação, ele disse exatamente onde ele estava. Em um beco, sem saída, no meio do mato, próximo à casa da Bianca. O carro dele estava estacionado ali próximo. A polícia chegou, eles viram que ele estava segurando uma faca. Ele pega a faca, faz um corte no pescoço, tira uma selfie, escreve uma legenda dizendo "Ashes to Ashes", posta a foto e depois a polícia consegue desarmar ele e levar ele pra emergência. A polícia tá chegando enquanto ele faz essas coisas. A polícia não tava lá parada esperando ele fazer isso. Ele primeiro fez e aí depois, ele foi resgatado. É então que a polícia descobre o corpo de Bianca Davis debaixo de uma lona. A foto horrível compartilhada na manhã de domingo era real. Bianca Michelle Davis tinha 17 anos. Quando ela era bem pequena, por volta dos 9 anos, ela foi na terapia pela primeira vez, porque ela estava sofrendo de ansiedade por separação. Ela não queria ir para a escola, ela queria ficar com a mãe dela. Aos 13 anos, ela começou a apresentar sinais de depressão. Nisso, ela começou a se isolar em casa, ela começou a se fechar, e ela passava mais tempo na internet. Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e, de novo, ela teve que procurar ajuda médica e ela começou a fazer terapia. Aos 17 anos, ela começou a criar várias personalidades na internet. Quem conta sobre esses problemas é a mãe dela. O ponto é, ela sabia que ela estava mal e ela pedia ajuda, porque ela queria melhorar. Ela queria ficar bem por ela, pela mãe dela e pela família dela. Ela sofria desses problemas e ela tinha que fazer vários tratamentos pesados para uma pessoa tão nova, mas ela queria sair dessa situação. E o desejo dela, depois de terminar a escola, era se tornar psicóloga para poder ajudar outras pessoas que, assim como ela, lidava com coisas tão pesadas. Ela foi descrita como uma pessoa amorosa, disposta a ajudar, todo mundo que conhecia ela gostava dela. Ela também era muito bonita e ela chamava atenção nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ela tinha algumas contas, como eu disse, as várias personalidades na internet, mas na conta principal dela, ela postava coisas sobre ela pintando o cabelo, tinham mais fotos, mas ela mesma disse que ela excluiu. O estilo dela era de e-girl, e toda a estética do Instagram dela era baseada nisso. O cabelinho colorido, o narizinho cor-de-rosa, enfim, vocês estão ligados. Mas há um porém. Ela também guardava algumas coisas dentro de si e mostrava esse lado no 4chan. Tanto ela quanto o Brandon usava o 4chan. E se você
assiste meu canal, se você simplesmente tá na internet, você sabe o que é 4chan. Ela era considerada uma Stacy, ou seja, uma moça bonita, inalcançável pra alguns tipos de cara. É coisa de incel. Eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que usa a internet há muito tempo sabe o que é um incel. Então, no mundo deles, ela era uma Stacy. Ela tinha orbitadores, numa tradução literal. Orbitadores são caras que ficam cercando meninas bonitas na esperança de terem alguma interação, afeto ou atenção. Normalmente, eles são ignorados, mas tem casos onde eles conseguem ganhar a atenção da menina. E esse foi o caso da Bianca e do Brandon. Ela dava atenção para esses orbitadores, ela era bem paciente com eles, às vezes ela conversava com eles, e foi nessa que surgiu o Brandon. Eles se conheceram pelo Instagram em maio de 2019, eles namoraram por um tempo, mas a Bianca não queria um relacionamento sério, então ela meio que deixou na amizade, uma amizade colorida. Mas não era nada sério, na cabeça da Bianca, porque na cabeça do Brandon as coisas eram bem perturbadoras. E é aqui que a gente fala sobre o crime. Eles terminaram, mas continuaram amigos. Ele ia bastante na casa dela e a mãe dela descreve ele como um cara estranho, mas nunca viu nada demais. Era só um cara estranho, aparentemente inofensivo. Até que no dia 13 de julho de 2019, num sábado à noite, ele levou a Bianca em um show da cantora Nicole Dollanganger, em Nova York, que era onde ele morava. A Bianca era de Utica. E nesse show, não estavam só os dois. Tava também um rapaz chamado Alex, que era um novo amigo da Bianca. A Bianca e ele estavam tendo um rolo, mas o Brandon não gostou muito de saber disso. Acontece o show, Bianca e Alex se beijam. Depois do show, a Bianca manda mensagem pra mãe dela dizendo que ela tava indo pra casa, e ela e o Brandon saem de carro. No carro, ela manda uma mensagem pro Alex dizendo: "Acho que ele me viu beijando você." Essa parte, ela é bem perturbadora, porque ele gravou o assassinato. Eu vou resumir, porque os detalhes são bem... Eles não deram todos os detalhes pra gente de tão horrível que é, e aí eu vou resumir o resumo deles. Bianca tava dormindo, ele pega a faca e ele esconde a faca. Ele acorda ela, ele questiona ela sobre o beijo dela com o Alex, ela pede desculpas, mas ela lembra que os dois não têm nada, que eles são só amigos. E aí, o crime acontece, ele faz um corte no pescoço dela, ela tenta lutar pra sair do carro, mas infelizmente ela acaba falecendo. Depois, ele tira fotos do corpo e posta no Discord às 6 da manhã com a legenda: "Desculpa, otários, vocês vão ter que procurar outra pessoa pra orbitar." No começo do vídeo eu falei admirar, mas é porque agora vocês sabem o que significa orbitar. A foto, ela é simplesmente horrível. Cara, é feio. A foto é feia, eu vi a foto. E, nossa, que coisa horrível, gente. A pior parte dessa foto é que ela foi enviada pra família da Bianca e pros amigos. Ela foi enviada por alguém que a mãe confiava, que a Bianca confiava. E não só isso. Piora, tá? As pessoas fizeram memes com a foto, fizeram memes com a morte e com a foto, e enviaram esses memes pra família dela. Ainda enviam, na verdade. Também postaram as fotos no Twitter, e aí entrou nos assuntos mais comentados, postaram no Instagram, e mesmo excluindo as fotos, mais fotos apareciam. Até que os seguidores da Bianca começaram a postar fotos de gatinhos e de nuvens na hashtag para poder limpar os destaques. Outros detalhes bizarros. Na noite do crime, o Brandon ele publicou uma foto com a frase de Clube da Luta: "Esta é a sua vida e ela está acabando 1 minuto de cada vez." Também postou: "Aí vem o inferno, essa é a redenção", certo? Que é uma citação de uma música. Ele mudou a bio dele no Instagram, ele colocou a data de nascimento e a data da morte, porque ele pretendia tirar a própria vida. Quando começou a amanhecer, ele postou uma foto do corpo da Bianca escondido por uma lona, e a legenda dizia: "Me desculpe, Bianca." Ele mandou a foto no Discord, a foto explícita, e ele postou uma foto dele mesmo com a legenda: "Obrigado a todos que foram bons comigo, eu vou sentir falta de vocês." E na mão dele dá pra ver que ele tá segurando uma faca. A última foto que ele postou foi a foto do corte com a legenda "Ashes to Ashes."
Na cena do crime, além do corpo da Bianca, a polícia encontrou escrito no chão "que você nunca me esqueça", e eles descobriram depois que essa frase é do mangá Pum Pum, que a Bianca lia com o Brandon. Também encontraram uma caixa de som, Bluetooth, e tinha uma música em loop na caixa de som. A música falava sobre uma pessoa que estava mais comprometida ao relacionamento do que outra pessoa. O crime viralizou na época. Algumas pessoas começaram a exaltar o cara, dizendo que ele era um herói, que ele tinha feito certo, incels. Enfim, sempre tem esse tipo de gente. E a essa altura do campeonato, eu nem me surpreendo mais. E eu acho que o que a gente pode fazer é ignorar essas pessoas, é não dar palco. Porque é claramente um desejo absurdo de chamar a atenção. É uma carência tão grande que a pessoa tem que chega, gente, a dar pena, sinceramente. Então a melhor coisa a se fazer em alguns casos é ignorar. O problema, neste caso aqui, é que essas pessoas foram atrás da família dela e infernizaram a vida dela, mandando as fotos e os memes, então é difícil ignorar. Depois de ter saído da emergência e ter levado pontos no pescoço, ele sobreviveu e foi preso. Agora vamos falar do julgamento. O advogado dele queria fazer uma defesa EED, Extreme Emotional Disturbance, distúrbio extremo emocional. E o que isso significa? Pelo que eu pesquisei, essa defesa é usada em Nova York em casos de assassinato. E é diferente de alegar insanidade, o que normalmente a defesa faz em crimes bárbaros, brutais. Nessa defesa, eles alegam que a pessoa estava perturbada quando cometeu o crime. Tristeza, raiva, medo, ou seja lá qual for o sentimento, ele tem que ser tão intenso, mas tão intenso a ponto de tirar a pessoa do eixo. Tipo assim, a pessoa enlouqueceu. E aí, você comete o crime sob influência dessa forte emoção. O exemplo que eles deram foi: você entra na sua casa, você vê o seu marido ou a sua esposa na cama com outra pessoa, e aí você perde a cabeça. Ou então, tiram a vida da sua mãe na sua frente e você enlouquece, você fica descontrolado, você fica raivoso, furioso, e aí você comete o crime. No entanto, não tem como usar essa defesa se o acusado planejou o crime, e esse aqui é o caso. A polícia encontrou no celular do Brandon pesquisas bem sugestivas. Ele pesquisou como sufocar alguém, como imobilizar alguém e como achar a artéria de alguém. Além disso, tinham anotações no bloco de notas do celular e ele escreveu como cometer o crime, tipo, meio que uma lista do que fazer, sabe, no crime. Ele também tinha feito várias pesquisas sobre a Bianca, ele entrava direto nas redes sociais dela, salvava as fotos dela, ficava pesquisando o nome dela. E talvez a pior prova que ele tinha contra si mesmo era o vídeo mostrando como ele tinha cometido o crime. Sendo assim, ele tinha planejado o crime muito antes e o motivo não foi ciúmes, porque teoricamente ele teria perdido a cabeça depois de ter visto ela com outro cara, por isso a defesa EED. Mas depois que os dois tinham terminado, ele já pretendia cometer o crime e ele planejou o crime, então não foi de momento. Ele se declarou culpado inicialmente, mas depois ele quis voltar atrás e se declarar inocente. Ele culpou o advogado dele, dizendo que o advogado pressionou ele a se declarar culpado e que não visitava ele na prisão para os dois conversarem sobre o caso. E agora ele queria voltar atrás e se declarar inocente. O advogado disse o contrário. Ele disse que visitou sim o Brandon pelo menos 15 vezes na prisão, eles conversaram por 4 ou 5 horas. Ele disse pro Brandon se declarar inocente e foi ele que não quis. O juiz negou o pedido do Brandon de retirar a sua confissão de culpa e em março desse ano, 2021, ele voltou pro tribunal para ouvir a sua sentença. Ele foi condenado à pena máxima de 25 anos de prisão perpétua e ele vai ficar preso durante esses 25 anos e depois desse tempo ele pode ser elegível para liberdade condicional. O processo vai ser revisado. A família da Bianca está tentando aprovar a Lei de Bianca e há um projeto de lei que responsabiliza as mídias sociais por conteúdos violentos e gráficos que estão na plataforma. Também criaram a Bolsa de Estudos Bianca, que é uma bolsa de estudos que ajuda adolescentes com problemas de saúde mental. A família criou essa bolsa porque o desejo da Bianca era ajudar outros adolescentes e esse foi o jeito que eles encontraram de honrar o desejo dela.